Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu pegar aqui meu roteiro para lembrar. Então, a nossa aula é sobre, como eu falei, tipos de histórias mais adequados para cada faixa etária. Então, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida. Muita gente me procura falando, nossa, Lívia, então, depois de desenvolver as técnicas, né, de contação de histórias, como que eu sei quando uma história é mais adequada para uma idade ou para outra? Então, aqui nessa aula eu vou te dar algumas dicas para você saber que tipo de história você pode contar para cada faixa etária. E como eu trabalho tanto com crianças quanto adolescentes e adultos e idosos, então eu trabalho com todas as idades, 0 a 200 anos, eu tenho dicas para todas essas idades aqui hoje, tá? Vamos começar, assim, de cima. Vamos começar com os adultos e idosos, tá bom? E aí depois a gente vai passando pelos adolescentes até chegar nas crianças, tá? E, bom, falando um pouco dos adultos e dos idosos, a gente pode contar basicamente o mesmo tipo de histórias para adultos e idosos. Aí você pode estar pensando, nossa, mas adulto também gosta de ouvir história? Eu já ouvi muito essa pergunta. E sim, eu conto história para adultos, faço eventos só para adultos, já fiz, por incrível que pareça, contação de histórias em festa de aniversário só para adulto, que não tinha criança. Olha só que legal, a contação de histórias está sendo muito valorizada, né? Hoje em dia, e isso vem crescendo no Brasil todo. Então, é super interessante. Para adultos, a gente pode contar um tipo de história que toca bastante adultos, são histórias de reflexão ou histórias motivacionais. Então, aquelas histórias que tem alguma coisa para a gente refletir a respeito. Então, uma história que é bem famosa e que eu gosto também é aquela O Jovem e as Estrelas do Mar. É uma história para a gente refletir. Mas existem várias histórias motivacionais, você pode até procurar no Google, histórias motivacionais são ótimas para adultos, tá? E histórias humorísticas, essas já eu recomendo para adultos e para idosos também. Para idosos é legal se você for contar histórias em asilo, como eu já contei bastante, levar histórias humorísticas, então histórias cômicas para eles darem risada. Isso todo mundo gosta de ouvir, né? E tem algumas histórias, uns contos de Nasruddin, que é um personagem sufi, né? São histórias sufi da Turquia. E é um personagem super engraçado, ele é semelhante ao nosso Pedro Malas Artes aqui no Brasil. Então eu recomendo muito as histórias de Nasruddin para você contar histórias cômicas, histórias humorísticas. Nasruddin se escreve Nasrudin. Então procura contos de Nasruddin no Google, que você vai adorar os contos dele. São ótimos para contar para adultos, para idosos. E histórias também que a gente chama de causos. O que são causos? São aqueles acontecimentos do dia a dia. Então, coisas que acontecem no dia a dia das pessoas e que a gente costuma se identificar. Histórias engraçadas, né? A gente fala causos engraçados, causos de medo. Quem aqui já teve um avô, avó, um tio, até mesmo pai e mãe contando aqueles causos, né? Histórias de pessoa que morava na fazenda e aí viu, por exemplo, a mula sem cabeça ou lobisomem. Eu já vi muitas histórias desse tipo do meu avô, né, que mora no interior, mora em São Carlos, interior de São Paulo, e de tios meus também, e é super legal esse tipo de histórias. Na internet dá pra gente encontrar também uma coletânea legal, procurando, né, sobre causos de medo, histórias de terror, a gente encontra essas histórias, tá bom? E para idosos, eu recomendo também, além de causos, né, histórias humorísticas e de medo, levar histórias tradicionais dos contos de fadas. Então, se você for contar em asilo, os idosos, eles gostam, né, de voltar no tempo, lembrar de quando eram crianças e ouviam histórias do pai, da mãe, de alguém da família. Então, leva histórias dos contos de fada. Eu fui uma vez contar num asilo. Eu fui acompanhada, inclusive, de uma flautista, e a gente contou a história do flautista de Hamelin. Eu contei, né, a história, e ela tocou flauta, e foi um momento lindo, mágico, e os idosos, eles iam conversar com a gente, depois falaram, nossa, essa música, assim, me fez lembrar de coisas da minha infância, me levou para o passado, e foi mesmo super gostoso. Então, leve histórias tradicionais, dos contos de fadas, para ajudar eles a viajarem. Então, uma outra sugestão que eu dou de histórias para adultos são os contos da Marina Colasanti, que são lindos, maravilhosos. E tem livro dela, né? Tem um livro bem famoso que é Uma Ideia Toda Azul, que tem essa história também de mesmo nome.
Então, Marina Colasanti, os contos dela são maravilhosos, sou apaixonada, eles são ótimos para a gente contar para adultos. Agora, para adolescentes. E aí, adolescente também gosta de ouvir histórias? Sim, também gosta. Eu já contei muita história para adolescente. Então, quando a gente sabe se conectar com os adolescentes, eles gostam sim de ouvir histórias. E quando a gente leva, claro, as histórias certas para eles. Eu tive uma turminha uma vez que eu trabalhei num projeto do governo e eu dava aulas, mas de uma outra área, na área de recreação. E todo final da aula eu levava uma história para contar. E eu levava histórias de reflexão, histórias motivacionais, e eles adoravam também. Então, esse é um tipo de história que a gente pode contar para adolescente, que eles gostam, principalmente na faixa etária aí de uns 15 a 17 anos, 18 anos. Histórias motivacionais, histórias de reflexão, são ótimas para contar para adolescentes. Histórias de terror, também de medo, são muito boas. E para uma idade assim mais nova, para meninas pré-adolescentes e início da adolescência, elas adoram histórias românticas, então conte romance para as meninas. Um bom exemplo é a história de Romeu e Julieta. Uma vez eu falei disso para uma pessoa, ela falou assim, quando você falou sobre Romeu e Julieta, a minha filha de 13 anos abriu um sorriso, deu um suspiro. Então as meninas nessa faixa etária, elas adoram histórias românticas, tá bom? Então essas são as minhas dicas para adolescentes, adultos, idosos. E agora a gente vai passar para as crianças. Então eu sei que tem aqui bastante professor, né, professora, que atua com crianças e que quer saber que histórias eu posso contar para crianças, às vezes da idade de 0 a 3 anos, é uma idade que às vezes as pessoas acham difícil de achar histórias legais para essa faixa etária. Então vamos começar com as crianças um pouco mais velhas, tá? Aí a gente vai até as mais novinhas. A faixa etária das crianças um pouco mais velhas. Então, dá pra gente dividir as crianças em 3 faixas etárias principais, que é a primeira infância, segunda infância e a terceira infância. A terceira infância seria a partir de uns 6, 7 anos, que é a chamada fase escolar, né? Que a criança está entrando na escola, ela está sendo alfabetizada, e ela já está, inclusive, bastante interessada por livros, quando ela tem esse incentivo. E nessa faixa etária, a gente pode contar para as crianças os contos de fadas longos, né, com um enredo bem elaborado, diferentemente das faixas etárias anteriores, que a gente tem que contar histórias mais curtas. Então, para essa faixa etária, a partir de uns 7 anos até uns 11 anos, valem sim os contos de fada, principalmente aqueles contos de aventura, como O Gato de Botas, João e o Pé de Feijão, vamos lá, Pinóquio, né, que é uma história ótima para contar para essa faixa etária. Então, nessa faixa etária, nessa idade, as crianças elas já recontam bastante as histórias, até dramatizam as histórias. Esse é um exercício legal que dá pra gente fazer com as crianças, né? Colocar elas para recontar as histórias, dramatizar. Eu, inclusive, quando contava histórias, logo que eu comecei voluntariamente, que eu contava lá na escola em São Carlos, eu contava para as crianças e eu sempre abria um tempinho no final para deixar elas mesmas contarem histórias. E eu acho essa troca super gostosa, né? Aquele momento que a criança tem a oportunidade de ela mesma contar uma história ou até criar uma história. Isso é muito legal. Então, se você é professor, professora, experimente fazer isso com seus alunos também, deixar os seus alunos contarem, inventarem histórias, é muito gostoso. E ainda ajuda a criança a desenvolver mais a imaginação e elaborar uma lógica ali na cabeça dela, inventar bastante, né? Tem outras histórias também que eu recomendo para essa faixa etária, de uns 7 até os 11 anos, que são as histórias das Mil e Uma Noites. Tem um livro muito legal que eu sugiro, que é o livro Sherazade das Crianças. E esse livro, ele tem os contos das Mil e Uma Noites adaptados para as crianças, tá? Porque os contos das Mil e Uma Noites, eles são bem complexos, né? Se você já viu os contos originais. Então, esse livro, ele adapta para as crianças e as crianças adoram. O Aladim, por exemplo, que é um conto das Mil e Uma Noites que ficou muito famoso, ele tá nesse livro, mas tem vários outros contos das Mil e Uma Noites que não são muito conhecidos e que as crianças gostam muito. Eu, inclusive, já fiz até um espetáculo num colégio aqui em São Paulo, que foi só com as histórias das Mil e Uma Noites, baseada nesse livro.
da Sherazade das crianças. E as crianças amaram, fez um super sucesso com elas. E as crianças eram dessa faixa etária aí, eram de uns 9, 10 anos, foi muito legal. E para essa faixa etária também histórias humorísticas, né? Assim como adolescentes, adultos gostam de histórias de humor, as crianças, elas também gostam. As crianças nessa faixa etária, você pode contar histórias do Pedro Malas Artes. Eu também já fiz um espetáculo com as histórias do Pedro Malas Artes para crianças também em colégio. E as histórias do Pedro Malas Artes são ótimas, né? São super engraçadas. Tem aquela bem famosa que é a da sopa de pedra. Mas se você procurar no Google, tem um acervo muito grande de histórias de Pedro Malas Artes que você pode encontrar e contar para as crianças dessa faixa etária. E também histórias de medo, de terror, mas a gente não pode exagerar muito na dose do medo e do terror. Sempre que eu vou contar histórias para as crianças, para essa faixa etária, elas costumam pedir histórias de medo, de terror, mas eu faço uma coisa que fica aí a minha dica também. Quando você for contar histórias de medo e terror para as crianças, pergunta antes, alguém tem medo? Alguém não consegue dormir à noite sobre história de terror? Porque se tiver alguma criança que tenha, fala, eu não consigo dormir, eu não quero história de terror, aí eu prefiro não contar, para não deixar a criança assustada, né? Porque depois, à noite, ela vai ter problema para dormir, e aí quem sofre é o pai e a mãe da criança. Então, naquele momento ali, ela até ouve, aí depois ela fica morrendo de medo. Então, mesmo que as outras crianças insistam, eu não conto. Agora, se for uma unanimidade, todas falarem, conta sim, conta, aí eu acabo contando. E uma história de terror, de medo, que eu recomendo, que é a minha preferida, que inclusive eu adoro contar história de terror, é Maria Angula, que é uma lenda do Equador, que você pode procurar no Google, você vai encontrar Maria Angula, que é super legal essa história, ela é bem assustadora, aí a gente não pode exagerar muito quando for contar também, porque as crianças acabam ficando bastante impressionadas. Inclusive eu conto essa história para adultos, e ela faz muito sucesso, tá? Agora vamos para a segunda infância, abaixo. A segunda infância é a fase de uns 3 a uns 6 anos. Então, nessa fase, você já pode começar, né, com os contos de fadas mais elaborados. Então, os pequenininhos, abaixo dessa fase, os contos de fadas, eles têm que ser menos detalhados, né, para crianças de 0 a 3 anos. Mas de 3 a 6 anos, você já pode contar uns contos um pouquinho mais longos. E é aquela fase do conta de novo, conta outra vez, tia. Que as crianças ficam pedindo pra gente repetir a mesma história, porque elas estão assimilando. E às vezes tem elementos da história que elas estão lidando com aquilo dentro da cabecinha delas. Então é legal sim a gente repetir a mesma história quando elas pedem. E tem histórias que são indicadas, né, para essa faixa etária, que são histórias de repetição ou acumulativas. O que são histórias acumulativas? São aquelas histórias que repetem muito os elementos, ou que vai acumulando os elementos da história, os personagens da história. Um bom exemplo de história acumulativa é o macaco e o rabo. Você pode procurar no Google, é uma história também bem legal para contar para a faixa etária. E um outro exemplo é a história da Dona Baratinha, que é bem famosa, tem até a música, né, da Dona Baratinha, quem quer casar com a Dona Baratinha. Então, já contei muito essa história, e como ela tem os bichinhos, os animais, e as crianças dessa faixa etária, elas gostam de histórias também, com bichos, com animais, então, é uma história muito legal de contar, tá? Então, histórias desse tipo. E as histórias tradicionais dos contos de fadas. E aí, entre os 3 até os 6 anos, você vai aos pouquinhos ampliando os enredos das histórias, né? Deixando as histórias um pouquinho mais longas e gradativamente, né? Vai partindo das mais curtas para as mais longas. E aí você vai se adaptando ao desejo da criança ali de histórias que ela quer ouvir. Então, tem algumas outras histórias bem legais para essa fase, que são o Lobo e os 7 Cabritinhos, a Galinha Ruiva, o Patinho Feio. São histórias que tem poucos personagens, personagens que são animais, então as crianças gostam bastante. Vamos ver uns outros exemplos. O Pequeno Polegar também, o Soldadinho de Chumbo. Então, essas são algumas dicas de histórias para essa faixa etária. E, é claro, as clássicas que sempre fizeram e sempre vão fazer muito sucesso, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, tá bom? E agora a gente vai para a fase da primeira infância, que é a faixa etária que vai
do 0 até os 3 aninhos. Então, essa faixa etária é aquela fase que geralmente as pessoas que falam comigo têm mais dúvida de que tipo de história contar para os bebezinhos, para os pequenininhos. Então, quando eles estão muito novinhos, né, e eu falo por experiência própria, porque meu filhinho hoje está com 2 aninhos, e eu conto a história para ele toda noite antes de dormir. Então, quando é bem pequenininho, até um aninho e pouco, a gente tem que contar histórias bem curtinhas, né? O que são histórias curtas? São histórias geralmente aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, até uns 3 minutinhos. Porque o bebê, ele ainda não tá prendendo muita atenção no que você tá falando. Ele tá mais atento, na verdade, aos seus movimentos, aos sons que você faz quando você tá contando história. Então, mesmo assim, conte histórias. Se você é pai, mãe, tem um filhinho, um bebê, conte história para o seu bebê. Eu até indico muito, eu falo que nessa fase, o mais importante de tudo mesmo, é aquele momento afetivo que a gente tem com o bebê. Né? Meu filhinho, por exemplo, eu sempre conto história para ele com ele no meu colo. Então, eu coloco ele no meu colo, antes de dormir, ele já sabe, né? A hora da história. Aí ele fica no meu colo e eu conto a história para ele, e aí coloco ele no berço e deixo ele lá para ele dormir. Então é aquele momento que a gente tem, um momento muito gostoso, né, de conexão com o bebê, com a criança, se bem que é importante a gente contar a história para todas as faixas etárias, né, as crianças devem sempre ouvir histórias. E para essa faixa etária, do 0 aos 3 anos, a gente pode ficar assim, muito livre para inventar histórias. Às vezes as pessoas ficam procurando história, procurando mais repertório, né, para a história, para essa faixa etária. Mas, nossa, eu invento muita história para o meu filho. E aí, que tipos de histórias é legal a gente contar, então, para essa faixa etária? Histórias com bichinhos. Então, eu conto muita história para ele sobre os bichinhos que ele está aprendendo, né, que ele está descobrindo. Comecei contando muita história com cachorro, com gato, e sempre fazendo os sons dos bichinhos, claro. E aí eu fui adicionando outros bichinhos. E as histórias nessa faixa etária, elas não precisam ter um enredo bem elaborado. O que quer dizer? Elas podem ser histórias mais descritivas. Você pode, assim, descrever algo que o animalzinho está fazendo, por exemplo. Tem uma história que eu contei uma vez pro meu filhinho, que ele passou a me pedir todas as noites aquela mesma história, que era a história do passeio dos animais, que eu inventei. Então, é uma história que eu falo que tinha um gato, e aí o gato adorava passear. E um dia o gato encontrou o cachorro e chamou ele para passear. Então foi o gato e o cachorro passear, passear, passear. Aí eles encontraram um leão e falaram: Leão, vamos passear. E aí também eu vou fazendo sons. E ele, quando ele já começou a fazer os sons, ele mesmo fazia os sons de cada animalzinho que eu ia falando da história. E assim a história vai prosseguindo, né? Com o gato e o cachorro encontrando outros animais. E essa é a história, é o passeio dos animais. E ele adorou essa história, a primeira vez que contei, toda noite ele começou: mamãe, história de passear, história de passear. Então, é interessante porque traz os bichinhos e traz uma coisa que está presente na vida dele, que é o passeio, que o bebê adora, a criança adora fazer, o passeio. Então, vamos sempre pensar em elementos do dia a dia das crianças. É isso que a gente tem que colocar nas histórias para as crianças dessa faixa etária, de 0 a 3 anos. Por exemplo, eu conto também história para meu filho de festa de aniversário, como ele ficou encantado com festa de aniversário. Então eu conto para ele, falo da festa de aniversário do dinossauro, depois que ele descobriu o dinossauro e começou a gostar desse personagem, né, do dinossauro. Então eu conto da festa, conto do bolo de chocolate que ele adora. E assim a gente vai colocando elementos nas histórias que tem a ver com o dia a dia da criança. Conta a história que tem papai e mamãe, que tem vovó e vovô, titio e titia, que tem um primo, uma prima. E a criança, ela vai se identificando com aquilo, e por isso que ela pega tanto gosto por ouvir história já desde bebezinho, né? Meu filhinho já com 8 meses, eu até tenho um vídeo no YouTube que se chama Por que contar histórias para o seu filho? Se eu não me engano, esse é o nome do vídeo do meu canal. E você pode dar até uma olhada depois, que eu começo o vídeo com ele, né? Com ele ouvindo a história dos 3 porquinhos. Eu contando para ele, ele estava com 8 meses. E ele estava super atento na história e se divertindo, dando risada. Então, se a gente começa já desde pequenininho, desde o berço, na verdade, desde a barriga, se a gente começa, né, contar desde a barriga, a criança, ela vai gostando daquilo, pegando gosto, tá? Então, essas são as dicas para crianças dessa faixa etária. Outra dica também, a gente pode contar
histórias que tenham brinquedos. Então, pega o brinquedo preferido da criança e conta histórias com aquele brinquedo, ou um personagem de um desenho que ela gosta. Então, tem desenhos que todas as crianças gostam de assistir. O preferido do meu filho é o Thomas e seus amigos. Então, eu invento histórias para ele que tem o Thomas como personagem. Ele ama também, porque é o desenho preferido dele, e é o brinquedo preferido dele, é o trenzinho que ele tem, o Thomas. Então, pense sempre nesses elementos do dia a dia das crianças e dos gostos da criança, tá bom? Então, essas são as minhas dicas de tipos de histórias que você pode contar para cada faixa etária.